Pão, palavra que alimenta e orienta. E hoje o nosso pão é paciência. Paciência. Entender que tudo tem seu tempo, que tudo vem a seu tempo. Dar o tempo necessário para crescer, brotar, florescer. Aceitar o ciclo da vida, respeitar o fluxo do tempo, observar o tempo passar, esperar o tempo certo para plantar, para colher, para agir, para seguir, para aprender. Se desejamos ter uma vida com qualidade, em plenitude, de forma realizada e feliz, precisamos exercitar a paciência. Sim, exercitar, pois a paciência requer prática. Nós não vamos aprender paciência de uma hora para outra. E também não podemos nos apegar imaginando que paciência é um estado de passividade. E paciência, muito pelo contrário, ela não tem a ver com passividade. Ela tem a ver com ação, mas ela tem também a ver com respeito. Respeito ao fluxo da vida. Respeitar tudo aquilo que eu não tenho controle. Se é que nós temos controle sobre algo. É muito comum ouvirmos as pessoas falarem que não têm paciência. Não tenho paciência para crianças, não tenho paciência para estudar, não tenho paciência para namorar, não tenho paciência para trabalhar. Quando as pessoas falam que não têm paciência, o que é que está por trás disso? Está por trás disso a falta de respeito. Respeito com a forma que as coisas precisam acontecer. Quando eu falo que eu não tenho paciência, significa que eu desejo que as coisas aconteçam no meu tempo, no tempo que eu determino. Significa que eu quero que as coisas sejam feitas ao meu modo, à minha maneira e do jeito que eu julgo certo. Quando nós falamos que nós não temos paciência, nós estamos desvalidando tudo o que acontece ao nosso redor. Precisamos entender que a paciência é um processo que vai cada vez mais nos mostrar o quão bela é a vida e que nós podemos sim aproveitar muito mais se nós soubermos observar. Não é verdade que é impossível nós conseguirmos comer o fruto de uma árvore sem antes ela florescer? Eu não posso querer colher os frutos se eu plantei a semente hoje. Nós precisamos esperar o tempo certo para aquilo acontecer. E quando nós falamos que eu preciso esperar o tempo passar, não significa que eu vou ficar inerte. Quando eu planto uma semente, eu desejo que ela floresça, eu não vou ficar ali prostrado esperando que aquilo aconteça. Demora muito, é cansativo e a vida está acontecendo. Isso significa que você pode fazer algo, esperar que aquilo aconteça e usufruir. Mas enquanto não chega o tempo de usufruir, faça outras coisas. Aprenda outras coisas. Faça mais por você e pela vida. Quando eu desejo que o outro ande no meu ritmo, significa que eu não estou dando atenção ao ritmo dele, às limitações dele. E quem disse que para alguém correr é tão bom e importante quanto caminhar? E se a pessoa quiser apenas se arrastar ou nem sair do lugar? Nós precisamos entender que
cada um tem o seu fluxo. Porém, antes mesmo de exercitar a paciência com o outro, nós precisamos respeitar a paciência conosco. Eu preciso exercitar a paciência em mim. Eu exercito a paciência em mim quando eu paro de me julgar, que na minha última relação eu poderia ter feito isso ou aquilo. Eu exercito a paciência em mim quando eu olho para trás e vejo que naquele meu primeiro emprego eu poderia ter feito tantas outras coisas. Eu exercito a paciência em mim quando eu olho para trás e começo a observar de que eu poderia ter estudado mais, que eu poderia ter feito diferente. Como é que nós exercitamos essa paciência? É quando nós olhamos para tudo isso e muito mais e entendemos que foi o que deveria ser. Quando eu olho para trás e observo que eu poderia sim ter estudado mais e me esforçado mais, me mostra de que eu não tinha maturidade para isso. Talvez eu até nem entendesse a importância dos estudos, mesmo outras pessoas falando. Mas agora eu posso observar onde eu falhei, onde eu deslizei e onde eu poderia fazer melhor. E fazer isso agora, dentro do meu contexto. E por mais que algumas pessoas digam, já é tarde, não vale a pena, isso nada mais é do que uma desculpa para não ter que voltar atrás pelo medo de falhar e não conseguir aquilo. Nós podemos, nós devemos fazer aquilo que acreditamos, respeitando os nossos limites, tendo paciência com o ritmo que vamos aprender algo novo, ter paciência inclusive com o nosso corpo, visto que hoje ele já não me responde na mesma velocidade e na mesma intensidade que há alguns anos atrás. Quando nós começamos a respeitar a paciência conosco, fica muito mais fácil de externalizar isso, de ampliar essa paciência e entender tudo aquilo que acontece ao redor. Nós precisamos entender que muitas vezes uma palavra que eu digo pode mudar a vida de alguém, mas não na hora que eu falo. E eu posso somente perceber essa diferença toda anos depois. E isso requer paciência. Paciência para que aquilo faça efeito. Mas não significa que eu tenho que estar lá o tempo todo batendo na mesma tecla. Pois, ao invés de fazer com que aquilo aconteça mais rápido, eu posso simplesmente colocar tudo a perder, simplesmente pela minha impaciência, de não respeitar o fluxo da vida, de não esperar o tempo certo para que as coisas acontecessem. Observar a natureza é a forma mais fácil de entender a paciência. O tempo que a borboleta fica no seu casulo é extremamente necessário para que ela possa sair como borboleta. Mas se a gente desejar matá-la, nem precisa fazer nada, é somente abrir o casulo antes do tempo, devido à minha impaciência de esperar a exuberância da borboleta. Nós precisamos entender de que a paciência nada mais é do que uma dádiva, de entender que nós podemos começar a semear várias sementes em locais diferentes e que quanto mais eu semeio, mais espaço eu tenho para fazer com que isso aconteça. E aí sim, no final, eu vou ter o tempo certo para colher e degustar tudo aquilo que eu plantei. Mas também precisamos estar atentos, pois, como diz o célebre pensamento, o plantio é opcional, porém a colheita é obrigatória. Nós precisamos ter paciência, muitas vezes até para esperar o tempo certo, o terreno certo,
o momento exato, a semente certa, porque muitas vezes desejamos antecipar e nessa antecipação, de forma não planejada, eu posso simplesmente colher um belo furacão, ao invés de uma brisa leve e suave. Então, tenhamos paciência, não com a sensação de sermos irresponsáveis. Não existe irresponsabilidade na paciência. O que existe é simplesmente o acreditar no fluxo da vida e entender de que tudo dá certo, desde que eu me prontifique a fazer a coisa certa. Então, tenhamos paciência, pois existe um tempo certo para tudo que acontece na nossa vida. Esse é o nosso pão de hoje. Eu aguardo você no nosso próximo pão. Grande abraço e até mais.